Salve galera, bora com o nosso podcast do Brasileirão, os jogos de domingo. A gente vai ouvir um pouquinho do Abel Ferreira. É uma coletiva aí rodeada de desabafos do treinador Abel Ferreira, com críticas à imprensa, com críticas à arbitragem. Vambora, assim, eu vou. Por que eu vou ouvir a coletiva do Abel hoje? Apesar de ser mais uma coletiva daquelas bem repetitivas, né? Em que o Abel ele sempre reclama das mesmas coisas, mas tem um motivo. Tem um motivo e eu vou explicar o porquê. Eu acho que o Abel ele decidiu parar de querer ser o cara correto, o cara bom moço. Vai ser ele e o Palmeiras contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos que, no entendimento dele, tentam o prejudicar ou prejudicar o Palmeiras. Não prejudicar, mas fazer uma avaliação diferente, ou criar uma polêmica onde não tem, ou perguntar sobre coisas que ele não gosta, né? Então, acho que essa coletiva me passou muita mensagem, o tom, assim, na forma como o Abel fala, me passou uma mensagem que assim, cara, não quero mais agradar ninguém, não quero ser bom moço, não quero ser o dono da verdade. Ele vai, obviamente, seguir com as convicções. Elas são as minhas convicções. É isso que eu acho que é o correto. É isso que eu acho que a imprensa tem que falar. É assim que eu acho que tem que ser o futebol. Né? É ele, o mundo dele, as regras dele, na cabeça dele, obviamente. E ele não tá mais com papo na língua, ele não quer mais enfeitar. O que pra mim, cara, assim, eu obviamente faço todas as minhas críticas, eu não concordo com esse negócio do Abel, ele achar, ele sabe, meio que querer, se ele quer impor as regras dele dentro do Palmeiras, tá tranquilo, mas querer pautar o trabalho da imprensa, querer dizer que tá certo que é errado, eu não gosto muito disso. Mas o que eu gosto são de personagens com personalidade, independentemente de estar certo ou errado. Eu acho que o, o profissional, a pessoa, né? Não necessariamente profissional, mas qualquer pessoa. Eu gosto muito quando tem personalidade, quando vai por uma linha até um pouco mais polêmica, porque você pode dizer assim, pô, mas a gente tá falando de futebol, tem que se preocupar com o futebol. Sim, mas eu acho que, como eu já falei mais de uma vez aqui, eu gosto muito de ouvir as coletivas, por exemplo, do Vojvoda, do Luiz Castro, a do Dorival tá começando a me enjoar um pouquinho, né? Quando ele fala de, por exemplo, essa coletiva que ele fez agora. Começando a enjoar assim. Quando ele fala do jogo do São Paulo, né? Ele me parece que ele tá meio que passando um pouco pano, como aconteceu com o Flamengo, na reta final do Flamengo, né? Quando o Flamengo tava jogando muito mal e ele chegou a falar que seria desumano cobrar mais do elenco, né? Sendo que o Flamengo tava jogando com time reserva o Campeonato Brasileiro. Então, obviamente que faz parte da gestão de grupo que ele tem, mas fica claro que assim, tá dando uma passadinha de pano em algumas coisas, né? Óbvio, isso é uma gestão de grupo. Não estou aqui condenando o Dorival, não. Isso é uma gestão de grupo. Mas para quem ouve, fica cansativo. Para quem ouve, fica cansativo. A mesma coisa as coletivas do Abel. Começa a ficar cansativo. Ele sempre reclama das mesmas coisas. É, é um, é um aquelas pessoas que eu não vou dizer que é reclamão, mas vai, vamos lá, é um reclamão, né? Aliás, eu acho que todo mundo na vida é um pouco reclamão, né? Enfim, mas a impressão que me passa é que o Abel hoje ele tá, não quero mais. E ele já falava sobre isso, não tô aqui para agradar ninguém, mas até algum tempo atrás ainda me passava essa impressão de pedir desculpas, tal. Ele falou de novo do episódio do celular, não quer nem saber, ele não reconhece o erro dele, para ele não é erro. E tudo bem, né? Tudo bem, essa é a visão dele. Esse é o que eu falei, é a verdade dele. Eu acho que, cara, todo mundo tem que ser respeitado e eu acho que tem que ter personalidade, né? Tem que ter personalidade. Como eu volto a repetir, né? Sair do assunto, eu gosto muito de ouvir Voivoda e Luiz Castro, porque fazem uma leitura mais abstrata, eles não reclamam muito. Não é que eles não reclamam, mas, cara, assim, o futebol tem coisas que são inerentes, né? Então, assim, eu tenho que fazer uma leitura de uma visão um pouco mais, ãh, digamos assim, um pouco mais ampla, né? Um pouco mais ampla. Mas eu também gosto de ouvir personagens que têm personalidade. Como eu disse aqui, gosto de ouvir o Renato Gaúcho,
Eu gosto de ouvir o Abel também, apesar de reclamar muito. Gosto de ouvir Felipe Melo reclamando, Gabigol, que falou recentemente. Óbvio que a gente faz as críticas quando a gente acha que tem que fazer, mas de forma alguma eu quero ditar aqui o que é certo e errado, e de forma alguma eu deixo de gostar desses personagens, né? Então a gente vai ouvir e vocês vão entender o que eu tô falando, né? Já falei demais, né? Vamos embora. Vamos com. Primeiro com as notícias esportivas, né? Depois a gente vai para a agenda de jogos. Tem muita notícia, eu vou passar rapidamente por várias, né? Que eu queria só fazer a chamada para vocês, né? Fazer o convite para vocês entrarem lá, acompanharem na íntegra, né? Todas elas do Globoesporte.com. Fica o convite para você, GE, tá? O site do GE. Carlo Ancelotti diz que fica no Real Madrid, 100%, tá? É um dos alvos, digamos assim, da CBF para assumir o comando técnico da seleção brasileira. E o Carlo Ancelotti ele vem sempre com esse discurso de ficar ou de que não vai discutir com isso. Agora foi um pouquinho mais decisivo. Eu não vi as palavras do treinador, porque quando fala e quando escreve é diferente. Mas a princípio diz que vai ficar no Real Madrid, hein? Vai ficar no Madrid. Vamos embora. Falou sobre admitiu surpresa com a saída do Benzema, soube esta manhã. Não acho que foi bem assim, tá? Não acho que foi bem assim. Disse no sábado que não tinha dúvidas da permanência do atacante, do Benzema no caso. Cara extremamente decisivo, né? E isso aí, isso mostra 35 anos, né? Isso mostra uma pegada do Real Madrid de renovação. Agora, se vai dar certo, se tá certo ou errado, eu acho que, cara, eu ainda acho cedo a saída do Benzema. Eu acho ele ainda um cara importante. Mas pela idade, de repente, né? O Real Madrid, pelos valores também que o próprio atleta pede, é complicado, né? Você chega numa encruzilhada de, pô, a gente não vai arriscar. Que às vezes o clube quer renovar por um ano, o atleta quer dois, três, um salário alto, e eles falam, pô, com dois, três anos ele vai chegar a 38, não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar. Mas ele decidiu aceitar a proposta do Al Ittihad da Arábia Saudita, vai ganhar uma bela bagatela, né? Não vai ganhar pouco dinheiro. Não vai ganhar pouco dinheiro. De Vinícius Júnior lamenta a saída de Benzema. Nunca esquecerei. Fizeram uma dupla aí, uma parceria muito bem sucedida. E eu acho que genuinamente, tá? Às vezes o jogador fala uma coisa meio protocolar, mas eu acho que genuinamente o Vinícius Júnior vai sentir muita falta do Benzema, porque fizeram uma dupla de ataque muito efetiva, muito eficaz e que colocou o mundo, pelo menos a Europa, a seus pés por algumas vezes, tá? Ibrahimovic aqui, a aposentadoria do Deus, né? Como ele assim gosta de se denominar, tá? Aos 41 anos, o atacante recebe homenagem do Milan e se emociona em última rodada do campeonato italiano, né? Hora de dar adeus ao futebol, né? Até os deuses choram, né? Porque ele se chama, obviamente, de Deus. Tá aqui, né? O Ibrahimovic, ele que foi ídolo na equipe do Milan. A carreira dele é 988 jogos, 573 gols, incluindo alguns gols antológicos, né? Antológico, gol de calcanhar, gol de bicicleta fora da grande área, né? Para você que não viu, faço o convite. Alguns golaçozinhos de um cara que sabe pouco, né? Conhece pouco do ofício de centroavante. Curiosamente, um nórdico também, né? O Haaland hoje é o grande centroavante do momento, se a gente pode dizer assim, de países diferentes, né? O Ibrahimovic é sueco, o Haaland é norueguês, mas curiosamente outro nórdico, né? Da região nórdica ali da Europa, tá? O Valladolid do Ronaldo e Pesolano é rebaixado no campeonato estadual. O Pesolano, antes dele sair do Cruzeiro, é ali nos últimos jogos de Campeonato Mineiro, foi aumentando a crise, né? Até que chegou o estopim. E ele falou que estava cansado, ele queria passar mais tempo com a família, né? Foi algo do tipo, assim, eu não lembro exatamente as palavras, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se a gente ouviu essa coletiva aqui no podcast, mas falou que estava um pouquinho cansado, precisava dedicar mais tempo para a família e tudo mais. Deu um tempinho, ele foi anunciado como técnico do Valladolid, né? E aí quis o destino, né, que o Valladolid fosse rebaixado. Tá? O time presidido pelo Ronaldo Fenômeno
foi rebaixado pela segunda vez, né? Ele é o acionista majoritário da equipe. Então, pela segunda vez, desde que o Fenômeno comprou o clube, o Valladolid foi rebaixado. A equipe recebeu o Getafe no domingo, confronto direto, mas empatou 0-0 e não escapou do rebaixamento, tá? Então, assim, uma manobra, né? Uma manobra aí do Ronaldo, do Pesolano, levar o Pesolano pro Valladolid que não deu muito certo, né? Se mostrou um bom treinador durante a passagem, durante a sua passagem pelo Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, mas fica evidente que apesar de ser um bom treinador, Série B é Série B, Série A é Série A, Campeonato Espanhol é um campeonato espanhol. Não estou falando que ele é um treinador ruim e que não tem capacidade. Só que ele pegou um desafio que claramente é um time humilde também. Vamos ser sinceros, né? É um desafio que claramente, às vezes, ou ele não estava preparado, ou a equipe não proporcionava fazer um trabalho legal. O fato é que ele pegou uma equipe meia-boca, com todo o respeito, no Cruzeiro na Série B e fez um grande trabalho. Acho que o Ronaldo imaginou que com um treinador com esse perfil e com um elenco mais humilde, né, que de longe se equipara às grandes camisas do futebol espanhol, ele pudesse repetir o feito que não aconteceu. Tá aqui sobre Messi, né? Neymar se despede do Messi no PSG e aqui as aspas, né? Não saiu como pensávamos, mas tentamos. O Neymar que também pode sair eventualmente, não sei, pode acontecer, tá? Irmão, não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais 2 anos com você. Boa sorte na sua nova etapa e seja feliz. Te amo, né? Neymar, que ele é declaradamente um grande fã do Messi, né? Ele é declaradamente um grande fã do Messi. Fez um trio de ataque absolutamente espetacular no Barcelona, o trio MSN, né? Messi, Neymar e Suárez, né? Suárez do Grêmio. E aqui as palavras do Messi, né? O post do Messi. Obrigado, Ney. Apesar de tudo, é isso que fica. Voltamos a desfrutar de jogar juntos e conviver no dia a dia. Te desejo o melhor. Além de ser craque, é uma pessoa linda e isso é o que vale no final. Te adoro muito. Declarações de amor, né, entre os dois personagens, tem dois grandes ídolos do futebol mundial e aqui o destino do Messi, né? Al Hilal define data para anunciar Messi. Barcelona segue confiante, né? Difícil competir com o Al Hilal. Se o Messi já acha que conquistou tudo na carreira e só quer fazer mais uma grana, o destino dele muito provavelmente será o Al Hilal, tá? Jornal Sport noticia que árabes querem finalizar a contratação do argentino até a próxima terça. Xavi afirma que está na expectativa pelo retorno do ídolo ao Barcelona. Inter Miami corre por fora, então ninguém sabe para onde ele vai. Fato é que aqui, ó, de acordo com a imprensa internacional, o clube rival do Al Nassr, que tem Cristiano Ronaldo, ofereceu 400 milhões de euros por ano, tá? Mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, os dois craques que rivalizaram aí a hegemonia do futebol mundial por muito tempo, eles podem se reencontrar, né? Seria legal. Muita grana, eu acho que na fase que o Messi tá, ganhou Copa do Mundo, acho que ele já tá realizado. Vai, ô Messi, eu não sei se você nunca vai me ouvir, mas se por acaso alguém ouvir e te levar este áudio, este corte, eu faço assim, vai ganhar dinheiro, vai ganhar mais dinheiro. Pô, aí você ganha de que você vai fazer com ele? Pô, criar mais uma. Aí o Messi vai pensar, pô, mas para que eu vou ganhar mais dinheiro? Já ganhei, cara, ganha mais dinheiro, você cria mais uma instituição de caridade, você cria mais uma unidade da sua fundação, não necessariamente na Argentina. Pô, cria uma unidade no Brasil, né? Cria algumas unidades espalhadas pelo continente africano, pelo continente asiático. É só ser feliz, cara. É só receber, ser feliz e ajudar a comunidade, que o Messi certamente gosta muito, né? De retribuir, de fazer as pessoas humildes felizes, né? Vai lá, Messi, vai lá, vai ser feliz, vai ganhar dinheiro mesmo. Se não quiser doar dinheiro, não precisa. Não precisa, garante o futuro do seu tataraneto, né? Até a 15ª geração, né? Tá tranquilo. Essa é uma chance, uma oportunidade na vida, tá? Vamos agora
para a rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas notícias da rodada, tá? Sobre o Grêmio, Renato Gaúcho vê Grêmio maravilhoso no primeiro tempo e põe jogo com o São Paulo entre os 3 melhores do Brasileirão. Ambicioso, Renato Gaúcho, ele até fala na coletiva, né? Eu ando vendo as partidas do Campeonato Brasileiro, essa daqui tá entre as 3 melhores do Campeonato Brasileiro. E ainda usa um jargão, né? Quem não tem cão caça com o gato, né? Isso ele fala sobre a questão de mudar esquema tático. Então foi um jogo. Daqui a pouco a gente fala sobre. A gente chega lá. Dorival Júnior, aqui o outro lado, né? O outro lado do campo. O Dorival explica novo esquema no São Paulo e lamenta a oscilação. Pagamos um preço muito alto, tá? E aqui o Dorival escalou 3 defensores na partida de domingo. Assim como o Grêmio também fez a mesma coisa, né? O Renato ele reforçou a questão de cara, de reinventar o Grêmio. Essa é a palavra que tem sido falado muito nas coletivas do Renato, né? De reinventar o Grêmio e segue cobrando o presidente Guerra por reforços, tá? Houve um descontrole em 15, talvez 20 minutos no primeiro tempo e pagamos um preço muito alto. Foi bem quando tomamos a virada. O time sentiu, é natural, espelhamos a marcação e o Grêmio se sentia muito confortável aqui dentro, na maioria das vezes com a equipe com 4 linhas, com 2 linhas de 4, o Grêmio saiu com vitórias. Então tentamos criar uma situação espelhando a marcação e o posicionamento, tá? Enfim, eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, mas vamos embora. Pablo Maia valoriza o desempenho do São Paulo, apesar da derrota para o Grêmio. E aí, as aspas do Pablo Maia, dominamos, tá? Tem aqui a frase aqui ó. A gente tem que valorizar nosso segundo tempo, valorizar nosso empenho, porque dominamos o Grêmio na casa deles. Tivemos bola na trave e não fomos felizes de fazer o gol. Tá como destaque aqui o Pablo Maia, com todo respeito ao Pablo Maia, né? Dominamos o segundo tempo, né? Mas o primeiro tempo, e aí? Né? Não adianta fazer recortes do jogo, tá? Não adianta fazer recortes do jogo. Sobre Diniz, elogiou muito a torcida do Fluminense, aliás, torcida que marcou presença, apoiou o time. Muito legal, assim, porque em virtude de resultados recentes, até a eliminação na Copa do Brasil, é legal ver que um torcedor tem entendimento que, cara, assim, o time já apresentou talvez o melhor futebol da temporada. Tá passando por um momento ruim, fomos eliminados, mas o grande sonho é a Libertadores. E lá nós estamos bem. Então é hora de, cara, o que aconteceu, e eu falei sobre isso com o Fluminense no início dessa temporada, não foi por acaso. Aquilo lá é o resultado de um trabalho, de um time que está jogando junto há muito tempo, e de um trabalho bem, eu não digo bem consolidado, mas um trabalho que foi muito bem feito. Foi muito bem feito. O torcedor teve esse entendimento. Se a gente jogar tudo isso fora, o sonho da Libertadores também vai ser jogado fora. Então a gente precisa apoiar esse time, precisa devolver a confiança para essa equipe. Espero que esse seja um entendimento do torcedor e espero que o Fluminense, com essa vitória, agora vira a chave, né? Mais uma partida que o Cano, por exemplo, não fez gol. Então é de recuperar a confiança pouco a pouco. Essa pode ter sido uma partida importante para o Fluminense recobrar a confiança, tá? Então aqui os jogos da rodada. Mais uma vez no site do GE, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1, o Grêmio venceu o São Paulo 2-1, vitória de virada. O Palmeiras passou absolutamente tranquilo para cima do Coritiba e o Goiás perdeu para o Cuiabá. Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Puxando aqui, vamos embora. Aqui falta apenas um jogo, o jogo da segunda-feira, né? O clássico entre Vasco e Flamengo. E movimentações importantes na tabela, tá? Porque um dos primeiros adversários do qual o Corinthians tinha que secar, venceu e empurrou o Corinthians para baixo, tá? O Cuiabá venceu e empurrou o Corinthians. Então, se o Vasco venceu o Flamengo, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento, tá? Então, é mais um jogo, é mais um rival que o Corinthians deve secar aí nessa noite da segunda-feira, tá? Sobre Fluminense está na quinta colocação, o Bragantino está na 11ª. Então, isso é uma situação aqui, todo mundo muito próximo, né? O Grêmio chegou aqui aos 4 pontos, aos 4 pontos, a quarta. Meu Deus do céu, cara. O Grêmio chegou na quarta colocação, aos 17 pontos, e tinha chegado
tava na frente do Palmeiras, né? Porque o Grêmio jogou até antes, né? O São Paulo fica aqui na sétima colocação. Palmeiras volta à vice-liderança do campeonato, apenas 2 pontos do Botafogo. O Coritiba segue na lanterna com essa derrota. O Goiás está aqui na 11ª e o Cuiabá 14ª, passando o Corinthians, tá? Para coletiva, não sei. Tinha uma matéria do Daverson, né? Falou do Tadeu na seleção. Esse jogo do Palmeiras teve gol do Arthur, teve gol do Rony, teve gol impedido, que foi anulado. Do Grêmio aqui, como eu disse, foi uma grande virada, né? Com direito à lei do ex. Teve gol do Reinaldo, o glorioso King Naldo, né? Famoso King Naldo, que foi apelidado carinhosamente pelo torcedor são paulino. E no jogo do Fluminense tivemos gol de Ganso e Felipe Melo, né? Mais uma partida em que o Cano não marcou. Tá, sobre o saldo, pô, eu fiquei de falar, por exemplo, do que falou um pouco do Dorival Júnior, né? Pô, eu não vou me. Porque assim, que eu falei do Dorival, né? Só pra fazer um corte aqui, antes de ir pra coletiva do Abel, tô tentando enxugar o podcast, mas vamos lá. É, o Dorival fala sobre uma questão de assim, não vou falar do que falou o Dorival, eu vou mais pelo momento do São Paulo. Tá, o Dorival chegou a uma invencibilidade de 11 jogos, se eu não me engano, né? E aí perdeu do Sport na Copa do Brasil, agora mais uma derrota. A derrota pro Sport foi no Morumbi. Foi um dos maiores papelões do São Paulo nessa temporada, se não o maior. Apesar da classificação, o Sport nunca tinha vencido o São Paulo jogando no Morumbi. Então eu acho que foi o maior papelão do São Paulo nessa temporada. O maior, apesar de ter a classificação. Foi um papelão, porque a classificação que estava assegurada chegou até a marcar mais um gol, estava com 3 gols de vantagem, tomou 3 gols. E assim, tomou 3 gols de uma forma absurda, tá? De uma forma absurda. E aí vai para uma disputa de penalidades, ok, todo mundo cobrou bem, isso é legal, mostra a força mental da equipe, a resiliência, mas tornou difícil uma classificação que era tranquila, pegou uma equipe de Série B, não adianta a gente ficar de, todo respeito, é uma equipe de Série B, muito menos orçamento que o São Paulo, né? E fora a questão que eu repito, o retrospecto, o Sport nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi. Agora mais uma derrota. Essa derrota, ela é um pouco menos, eu acho que ela tem um pouco menos de peso, porque é o Grêmio, jogando na arena do Grêmio. E é um jogo de duas equipes que, cara, o Grêmio tá, se tá em reconstrução, tá. É uma equipe que voltou para a Série A e o Renato, ele fala de reconstruir, né? De como é que é na reconstrução, como é que é o termo que ele usa? É reconstrução? Da mudança de esquema tático, né? Dessa reconstrução do Grêmio, né? De jogar sem os pontas de velocidade que ele vive cobrando, né? Tá parecendo o Rogério Ceni. E, e mudou no jeito de jogar. O São Paulo, como o Dorival falou, ele tentou meio que espelhar. Só que aquela preocupação. Quando o São Paulo perdeu do esporte, eu tinha no podcast aqui, eu até falei, a minha preocupação é que aquele São Paulo, nos últimos dias de Rogério Ceni, assim, de um time que um pouco sem confiança, né? Um time de muita vontade, mas sem confiança, que se desespera em momentos cruciais, como aconteceu nesse jogo. O time, para mim, e o Dorival, acho que teve essa mesma percepção. Ele se desesperou em alguns momentos. Mas o segundo tempo, como diz o Pablo Maia, dominamos, né? Aí vai do seu entendimento do que é dominar o adversário. Do que é dominar o adversário. Eu acho que o dominar o adversário é o que o Palmeiras fez com o Coritiba. Começou o jogo em alta frequência e, cara, foi. Você viu o jogo, assim, era uma questão de tempo, né? Às vezes o palmeirense mais pessimista fala, puta, esse é aqueles jogos que a gente vai chutar, pode ficar até amanhã, a gente não vai marcar. Às vezes o torcedor palmeirense mais pessimista pensasse isso, mas, cara, assim, era uma questão de tempo. Você viu o jeito que as duas equipes estavam se propondo a jogar, pá, isso aí não tem jeito, cara. O Coritiba vai ter que rezar para não tomar uma goleada, né? E foi uma questão de tempo mesmo. O Palmeiras já começa a fazer o primeiro, faz o segundo, enfim, perdendo chances. Isso para mim é dominar o adversário.
Isso para mim é dominar o adversário. Teve um certo momento que o Curitiba foi final do primeiro tempo, né? Que aí já o Palmeiras já estava com 2 gols, já tira um pouquinho o pé. Beleza, né? Acabou tomando um gol também, mas o jogo já estava 3-0. Então foi um jogo amplamente dominado pelo Palmeiras. E esse jogo do São Paulo, dominamos o segundo tempo. Tá, mas e o primeiro tempo? Que você marca um gol e toma virada. O Dorival ele vai com um esquema de 3 zagueiros, como ele disse, para tentar espelhar. E falou que errou. Assim, e ele fala muito da questão de treinamento. Ah, preciso de ter tempo, preciso de ter tempo de treinar, tempo de treinar. O Grêmio não é o Grêmio do Campeonato Gaúcho, que é um Grêmio muito agressivo, um Grêmio muito ofensivo, como a gente viu. E também tinha o Ferreirinha, né, que era o ponto de velocidade que o Renato sempre vem pedindo, se machucou, então não tem o Ferreira. Então era um Grêmio muito ofensivo, era muito agressivo. O Soares também está sentindo um pouquinho. Então já perde um pouco desse. Eu não entendi o porquê que o Dorival ele quis espelhar esse esquema do Grêmio. Não entendi. De verdade, não entendi. Porque assim, por mais que você tenha 3 zagueiros, e nessa rodada se falou muito do esquema de 3 zagueiros, né? Por mais que você tenha 3 zagueiros, se o time não treina para isso, cara, assim, você tá cometendo um agafe. Você tá dando um tiro no pé, né? É um suicídio. E eu acho que isso meio que acabou se comprovando nesse jogo, né? Não sei se foi bem treinado ou se não foi mal treinado. O fato é que não deu certo, isso foi reconhecido pelo próprio Dorival, né? Enfim, eu acho que assim, essas duas derrotas, elas eu acho que não põem nada em crise, não põem o trabalho do Dorival em xeque. Eu acho que o Dorival tem que continuar, acho que ele fez um grande trabalho, mas é mais uma partida que eu acho cedo ainda para cravar isso, mas eu acho que não é que o time do São Paulo tá fazendo corpo mole, como muitos torcedores ficam malucos. Eu ouvi o Barolo já, ele tá absolutamente transtornado com essa derrota, mas eu acho que sabe aquele a mais, aquele algo a mais que o jogador sempre coloca quando troca o treinador, a poção do Asterix. Não sei se vocês conhecem o Asterix, é um desenho muito velho, né? Que os caras tomavam a poção para ficar forte. A poção do Asterix acabou. A poção do Asterix acabou. Esse efeito da troca de treinador para dar uma injeção de ânimo, dos caras mostrar serviço pro Dorival, para ser titular. Agora todo mundo já sabe quem é titular e quem é reserva. Apesar do Dorival sempre falar, pô, eu sei que converso com os caras, que não tem titular e reserva, todo mundo pode entrar. A gente sabe claramente quem é titular e reserva no São Paulo hoje. E quem que pelo menos, não é necessariamente titular e reserva, mas quem pelo menos tem que começar o jogo, que é um momento mais delicado de repente, que você precisa de mais estabilidade. O elenco sabe. Esses são os caras que começam o jogo, por quê? Porque eles começam, cara, com uma cabeça diferente, com uma mentalidade diferente. Tudo bem, a gente já sabe disso. Agora a gente sabe. Mas eu acho que essa não dá para cravar ainda, mas eu acho que essa vibe de poxa, mudou o treinador, eu quero ser titular, vou ralar, vou me matar. Eu acho que essa poção da Serix acabou pro São Paulo. Acho. Desconfio eu. Isso não quer dizer que o São Paulo vai virar uma draga e vai brigar para não cair. Muito pelo contrário. Eu acho que o São Paulo com o Dorival já é um time diferente daquele que a gente via com o Rogério Ceni, que tentava ter mais a posse da bola, ter mais a posse da bola. Acho que o Dorival ele tenta ser. Ele minimizou os erros defensivos que aconteceram mais uma vez nesse jogo, mas ele minimizou muito, ele enxugou muito os erros defensivos. E ofensivamente é um time que é um pouco mais objetivo. O Dorival ele é mais aquela linha que um pouquinho naquela linha que falou Abel Ferreira, né? Quando se pergunta pro Abel de ter a bola, fala, cara, eu quero ter a bola para ir pro gol. Eu não quero ter a bola para ficar circulando ela. Se é para ter a bola, é para ir pro gol. A ideia do Abel é essa, né? E é uma coisa que eu acho que ele pega, ele fala isso e vai muito na linha do, óbvio, dadas as devidas proporções, tá, gente? Muito na linha do Guardiola, né? Que o Barcelona do Guardiola ficava muito com a bola, tocava muito passe, mas não é o que o Guardiola gosta. O Guardiola, na filosofia dele, você tem que ter a bola e quando você tem a bola, você tem que ser mais ofensivo, você tem que ser objetivo. Você tem que pegar essa bola e saber o que tem que fazer para chegar mais rápido no gol. E é mais ou menos essa ideia do Abel.
E o Dorival, acho que é muito nessa linha também. Não é muito de ficar tocando passe, passe para trás, né? Passe lateral, segura a bola, cozinha o jogo. Não, o Dorival ele tenta ser óbvio que ele faz, dependendo do jogo, do contexto da partida. O Dorival é um cara que ele mexe muito, é um camaleão, mas ele vai mais nessa linha, né? Que é diferente da do Rogério Ceni, por exemplo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, tá? Se estiver falando besteira aí, você pode compartilhar também. Então, eu acho que o São Paulo não vai virar uma draga, não vai brigar para não cair. Eu acho que o São Paulo acumulou pontos importantes. A invencibilidade de mais de 10 jogos, ela não é por acaso, né? Não é algo que, nossa, acidente, não é isso. Mas eu sempre falava, cara, é importante ter os pés no lugar. E como eu falei várias vezes, não sou eu que vou dizer que o São Paulo agora vai brigar por alguma coisa, porque isso é vender ilusão para o torcedor. E eu acho que nesse momento o Dorival está pouquíssimo tempo no São Paulo. Pouquíssimo tempo no São Paulo. Ele ainda precisa consolidar o trabalho dele. E após essa pausa da data FIFA, aí sim, acho que a gente vai ver o que é mais assim, mais de forma mais palpável o que é o São Paulo do Dorival Júnior. Porque até aqui eu acho que houve uma empolgação, ele arrumou algumas coisas, muito, algumas coisas não, ele arrumou muitas coisas, né, o Dorival, com pouquíssimo tempo que ele teve, e agora acho que a posição do Asterix acabou. Agora aquela empolgação da troca de comando técnico acabou. Por isso que o São Paulo já tem 2 derrotas agora. Eu acho que aconteceu isso. Depois da pausa da data FIFA, aí a gente vai ver mais um São Paulo com a cara do Dorival. E aí sim a gente vai poder fazer uma crítica mais pesada ou não no trabalho do Dorival. Uma crítica um pouco mais pesada, o que eu acho que ainda tem que pegar leve, porque, né, é pouco tempo de trabalho ainda. Por mais que ele tenha um pouquinho mais de tempo, ainda é pouco tempo. Ainda é pouco tempo para você assimilar alguma coisa. Mas eu não acredito que vai ser um São Paulo que vai voltar aqueles períodos nos últimos dias do Rogério Ceni que, por exemplo, eu vi o Barolo falando que, pô, esse ano é torcer para não cair, esse ano eu acho que agora passa longe. Agora o foco tem que ser brigar pela Libertadores, tá? E em relação ao Fluminense, uma mudança de ânimo, não sei, acho é cedo para falar alguma coisa. Eu torço para que seja uma partida para a equipe retomar a confiança, recuperar a confiança, especialmente o Cano, precisa muito, né? Ele vem tendo oportunidades em partida, vem perdendo alguns gols, mas é um cara que precisa muito da confiança, né? Espero que essa vitória seja um jogo importante para retomar. Não foi um jogo fácil, o próprio Diniz fala sobre isso, não é um jogo fácil, né? Em dado momento do jogo, o Diniz até fala assim: em dado momento do jogo, eu acho que o Bragantino estava mais perto do empate do que a gente de marcar o terceiro. Para você ver que não foi uma parada tranquila, mas o importante é sempre a vitória, né? O importante sempre é a vitória, os 3 pontos para tentar lavar um pouco, né? Lavar um pouco a alma e ver se quebra pelo menos o jejum de vitórias, né? E aí ver se vira a chave, né? Mentalmente vira a chave. O Fluminense que está muito focado na Libertadores, como sugerido aí pelo Fernando Diniz na coletiva dele, tá? Vamos embora para a coletiva do Abel já? Já fiquei falando, não ia falar muito dos jogos, né? Mas não falo muito especificamente do que aconteceu no jogo, mas do momento, né? Do que a gente imagina que vai ser o momento. Futuro, Palmeiras não tem muito o que falar. Se o torcedor palmeirense falar, por que você não falou do Palmeiras? Porque não tem o que falar do Palmeiras, cara. O Palmeiras, para mim, é a equipe mais favorita a disputar o Campeonato Brasileiro pela regularidade. Você fala, mas é o vice do Botafogo. Mas o Palmeiras é a equipe mais regular. O Palmeiras é a equipe mais regular. Assim, a porcentagem aqui, o aproveitamento do Botafogo é maior. Mas o Palmeiras não perdeu, né? Teve 3 empates, né? Enfim, é uma equipe muito regular. Muito regular, tá? E eu falei já mais de uma vez aqui e volto a repetir. A equipe do Palmeiras é algo, cara, assim, é algo bacana de ver. É algo bacana de. Não é o futebol como a gente viu do Fernando Diniz, né? No início da temporada, um time bastante vertical, chegou a marcar 7 gols no Campeonato Carioca e ainda cobraram na coletiva, né? Pô, mas só 7 gols? Aí eu disse, pô, vocês estão de brincadeira, né? Mas teve a oportunidade de fazer mais de 7 gols mesmo. Enfim, é, é um jeito diferente, cara. O Palmeiras é uma orquestra, né? É uma orquestra sinfônica para mim. Ver o Palmeiras é como ver uma orquestra.
é um ajuste, você vê que cada coisa é muito bem, sabe, assim, é muito bem arquitetado. É de um treinamento. Você pode até criticar, pô, a finalização, os caras pecam, sim, mas assim, toda a construção e a movimentação da equipe dentro de campo é uma orquestra, cara. É uma orquestra. Tem gente que não gosta. Porque fala, o Palmeiras podia ter mais a bola, né? Podia fazer mais gols. Eu gosto de ver o Palmeiras. Eu particularmente gosto muito de ver o Palmeiras, porque, cara, a sensação que me passa é que essa equipe, meu, ela nunca se desespera, nunca se desespera. É uma equipe que sabe exatamente o que tem que fazer em qualquer momento do jogo. Quando o adversário faz uma movimentação, eles sabem o que fazer. Então, é uma equipe, cara, assim, tem um entrosamento, uma sinergia. E o Arthur caiu nessa equipe de uma forma absurda, meu. Uma forma absurda. Era um desejo, era um pedido do Abel Ferreira. E ele fez o gol do desafogo, né? Ele fez o primeiro gol do jogo. E tem gente que, quando o Palmeiras o contratou, disse uma grande gafe da gestão palmeirense, né? Porque vendeu o jogador e agora está contratando, porque comprando mais caro. Os, os, os entendidos da bola, né? Só que esses mesmos caras, assim, é só você. O que aconteceu com o Patrick de Paula? O que aconteceu com o Verón? O Verón foi um dos jogadores mais valiosos da base do Palmeiras. Foi vendido aí por 10 milhões de euros, alguma coisa assim, né? Chegou a valer 3, 4 vezes mais que isso. Então, assim, é, nem todo mundo que tá lá vai vingar. E às vezes um jogador, ele precisa sair, exatamente, ele precisa sair para, cara, para ter entendimento do mundo. É porque ali no Palmeiras todo mundo recebe em dia, um ambiente bom, sabe? Às vezes para um jovem é muito fácil acomodar. E eu não, assim, eu não me lembro muito do Arthur no Palmeiras, eu me lembro de uma ou outra partida e o torcedor palmeirense me corrija se eu estiver errado. O Arthur, nos últimos dias de Palmeiras, ou nas poucas vezes que ele entrava, né? Era um jogador que fazia muita fumaça. Era um jogador que tinha muita vontade, mas ele errava muito. Sim, pelo excesso de vontade e também pela inexperiência, por ser muito jovem, ele errava muito. Você via que ele tinha boa intenção, ele tentava dar uma arrancada, ele tentava ir pro drible e ele tomava decisões erradas em momentos importantes. De, pô, agora é a hora do ataque, tá? Preciso dar um drible ou um corte. Ele driblava ou ele dava um toque a mais ou ele chutava uma bola que não tinha nada a ver, então ele tomava decisões erradas. E por isso não deu certo. E por isso não deu certo. Hoje ele volta com uma outra pegada. De um cara mais experiente, que a ida dele pro Red Bull fez muito bem. Ele chegou a ser emprestado também pro Bahia, né? Não lembro agora a jornada do Arthur, mas foi emprestado e aí foi vendido ao Red Bull Bragantino, fez muito bem, ele se tornou um protagonista no Bragantino e agora volta pro Palmeiras e parece que, cara, o Abel ele tinha ele tinha, sabe, imagina um filme, né? Você tem um filme e tem alguns filmes que o diretor do filme, o diretor, o autor do filme, ele pensa num filme, cara, pensando no ator. Eu quero esse ator. Eu quero esse ator para esse papel. Esse ator tem a cara desse papel. E o Abel, ele montou um Palmeiras que, assim, essa posição, essa ponta aqui tem a cara do Arthur. Né? Tem a cara do Arthur. Então deu muito certo. Vamos ouvir o Abel Ferreira. E de novo, tá? Muitas críticas à imprensa, né? Piadinhas aqui, deboches ali, ironias pra lá, né? Mas vamos embora. Se vocês vão entender porque que eu vou ouvir a coletiva do Abel, a gente vai falar mais durante as palavras do treinador. Vamos agilizar aqui. Palmeiras, TV Palmeiras Fã, tá? O canal oficial do Palmeiras. Pedir pro torcedor palmeirense, né? Dar uma força e compartilhar para chegar a 2 milhões, né? Tá chegando aí, né? Não só o torcedor palmeirense, o simpatizante, o fã do esporte, tá chegando a 2 milhões, né? Só dá uma turbinada, curte o vídeo, obviamente, se você gostar da coletiva do Abel. E, aliás, eu faço convite para curtir o canal do Palmeiras, mas eu faço convite a você para curtir as TVs de todos os clubes, né? Como eu sempre digo aqui, de todos os clubes, todas as camisas, galera que faz o conteúdo para o torcedor, né? Hoje que os treinamentos são fechados, é a melhor forma do torcedor meio que se aproximar, né? Se aproximar da sua equipe, do seu time de coração. Então, deixa uma moral para a galera das TVs, se inscrevam,
curtam os vídeos e vambora. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Segundo colocado contra o Lanterna, que em boa parte das ligas do mundo é quase protocolar, a chance de uma surpresa é muito pequena. No Brasileirão, costuma haver surpresa em número maior em jogos como esse. Então eu queria saber como um técnico prepara, do lado do time que é, entre aspas, o favorito, um jogo como esse, especificamente contra o Coritiba, quais eram os fatores mais importantes para fazer valer o que a tabela diz e como dentro disso o Luiz Guilherme surgiu como uma boa opção para começar o jogo de hoje. Obrigado. Olha, a primeira são um tipo de jogos que mete à prova o caráter da nossa equipa, a seriedade. Era um jogo que era fundamental ser sério e jogar simples. Às vezes há a tendência de facilitar contra equipas no qual o Palmeiras é claramente superior, mas como disseste muito bem, eu estou convencido que se em vez de estar 3-0 tivesse 2-0, um golo, seja aqui no Allianz Parque ou onde for, 2-0 sofres um golo, dá sempre um aperto emocional aos jogadores. Felizmente fizemos o terceiro, tinha-lhes dito isso ao intervalo, que era fundamental entrarmos do jogo dinâmicos, ir à procura do terceiro, fizemos-lo, mas estava fora de jogo. As imagens felizmente apareceram no ecrã, não houve reset, não houve nada, a gente pôde ver, para não haver dúvidas para ninguém, que assim estamos todos alinhados com isso. A segunda, em relação ao Luís, a opção, como te disse, às vezes deixo os jogadores de fora por opção técnica e meto-os também por opção técnica, em função do Veiga que não pôde jogar neste jogo. O Luís também é canhoto, gosta de jogar também sobre os centros direita. Tive dúvidas se metia o John ou o Luís. O John gosta mais de jogar sobre centro esquerda e optei por Luís, por isso mais nada. Abel, boa noite. Ele começa a pergunta é sobre o Palmeiras que está no topo da tabela enfrentar o Lanterna, né? Quando no Brasil é muito comum às vezes o Lanterna até sair vencedor, porque joga de uma forma pragmática, se fecha e explora o contra-ataque, né? Aí a equipe que tem a responsabilidade, que tem o favoritismo, fica forçando, vai para cima, vai abrindo espaço e os caras contra-atacam, né? Então o Abel fala sobre isso, da importância, pô, felizmente fizemos 2 gols, mas se de repente os caras fazem um, já vem aquela pressão, né? Mentalmente o time já começa a ficar um pouco mais ansioso e aí conseguiu fazer o terceiro e foi importante aí para sacramentar essa vitória, mas como eu disse, assim, desde o primeiro início, desde o primeiro minuto, o Palmeiras mostrou que veio e assim, era evidente que seria uma vitória, era evidente, né? Porque não deu chance. Não deu qualquer chance. O Coritiba parecia que estava até meio desnorteado, né? Não imaginou que o Palmeiras fosse entrar com tanta contundência. Acho que deve ter sido uma coisa que até o Abel falou, de vamos entrar, vamos pressionar e fazer o placar, porque quando a gente cansar, e aí começa a bater o desespero de não marcar, de repente os caras fazem um gol, né? Pode ser, ele é experiente, ele perdeu pontos importantes no início do campeonato do ano passado, né? Para algumas equipes que estavam mais embaixo na tabela, ele perdeu pontos importantes. Por exemplo, foi derrotado pelo Ceará do Dorival Júnior em casa, né? Com o Ceará que depois veio a ser rebaixado. E teve um empate com o Goiás também, se eu não me engano. Então, assim, perdeu para alguns rivais que. Perdeu pontos. Contra o Goiás empatou, né? Mas por alguns adversários que meio que. É que o Ceará jogou bem diferente, né? O Ceará realmente foi pro jogo. Mas o Goiás foi diferente, né? Foi mais que trancado. Então, acho que ele não quis correr muito esse risco. O time estava bem concentrado, bem focado e foi para cima mesmo. Assim, só teve alguns momentos que o Curitiba fez até o gol, né? Tava melhor, mas assim, era uma partida para mim que foi uma vitória fácil para mim. Foi uma vitória fácil, com todo o respeito ao Curitiba, mas foi uma vitória fácil do Palmeiras. Em algumas entrevistas coletivas a gente já falou a respeito de causa de alguns cartões amarelos. Hoje o Luan, num lance de dividida, não comete a falta, leva o cartão, o Gomes reclama e está fora do clássico contra o São Paulo no próximo domingo. Queria que você falasse a respeito de como que você olha agora internamente para o sistema defensivo do Palmeiras, sem contar com o Murilo no departamento médico, Gomes suspenso e também uma avaliação com relação a garotos que estão retornando do Mundial Sub-20, Giovani e Kevin. Qual o planejamento que você tem para o Giovani, que já é do profissional, e o Kevin, que ainda não teve tantas oportunidades no time de cima? Olha, primeiro, dizer a quem não sabe, o capitão da nossa equipa, você sabe quem é. E sabe qual é uma das funções dele? É conversar com o árbitro. Pelos vistos, não pode conversar com o árbitro. Esse é que é o problema. Esse é que quando os critérios serem diferentes para uns e para outros. É só esse que é o problema. A falta do Luan, não sei, ainda não vi, não sei se é falta ou não. Por a forma como ele protestou, parece-me que não é, mas não sei. Agora, o meu capitão, uma das funções que eu lhe peço é poder falar com o árbitro. Depois do amarelo, sim, ele ficou mais alterado porque levou o amarelo e sabia que não ia ficar de fora do próximo jogo. Mas os árbitros têm que entender que uma das funções do capitão
Por isso é que eles são capitães no jogo. É poder falar com o árbitro. Neste jogo, levou amarelo. E a outra era? Acho que... Eu não vou agora só meter os moleques da base, não é? Eu já vos disse que isto não é só por ser da base. Daqui a nada tenho 30 jogadores da base aqui a jogar e estão os torcedores a assobiar-me porque querem ser campeões. Isto é preciso calma. Para nós e para vocês que têm a responsabilidade do Kevin no jogo. Calma. É o que eu peço, só calma. Temos que trazer experiência para dentro do grupo. Experiência. Juventude já temos muita, calma. Abel, boa noite. Aí ele fala sobre uma expulsão do... Expulsão não, né? Um cartão do Gustavo Gomes. E ele fala, pô, papel do capitão do time é falar com o árbitro. Eu concordo com o Abel. Só que também a gente tem que entender e tem que ver o que foi falado pro árbitro, né? O que foi falado pro árbitro. Eu não vi a súmula da partida, não sei nem se está disponível ainda, mas tem que ver o que foi falado pro árbitro também, né? Então, assim, óbvio que como é o capitão, é o cara, vai ser normalmente o porta-voz, o cara que vai ser mais chato, e a arbitragem costuma ser um pouco mais conivente, assim, de uma reclamação mais incisiva, né? Uma reclamação um pouco mais contundente. A arbitragem com o capitão costuma ser mais flexível. Então tem que entender muito o que foi falado, né? Assim, só criticar o árbitro por criticar, eu acho que é vazio. É um pouco raso, né? É um pouco raso. E aí, sobre a base, né? O repórter pergunta sobre os atletas que voltam aí da seleção brasileira. Só perguntou, né? Como eu falei ontem, né? Eu tava ouvindo a coletiva ontem e a gente, com o Vanderlei, ele já fica na defensiva, né? Pô, vocês bem falar de proativo, reativo e que não sei o que. Eu falei, calma, Vanderlei, né? Calma. Foi uma pergunta honesta. E essa também né? É só uma pergunta honesta, né? O Abel já totalmente na defensiva, né? Sempre quando se fala de jogadores da base, o Abel fica muito na defensiva, né? E eu acho que é uma pergunta honesta, de entender também, pô, os caras estão voltando, como é que vão se encaixar no elenco. E ele volta de novo o mesmo discurso de pedir calma, né? Tranquilidade com a base. Concordo com ele, né? Concordo com o Abel 100%, de que a garotada tem que entrar devagar, porque assim, não dá pra sair metendo a garotada e a torcida pedir título, né? Você precisa de jogadores experientes. O Diniz falou isso na coletiva, né? Perguntado também sobre uma garotada da base, falou, cara, assim, a garotada vai entrar a hora que eu achar que tem que entrar. Os mais velhos, esses são os caras da experiência. Esses são os caras que eu vou contar nos momentos difíceis. Os mais novos vão, se fosse possível, pô, o jogo tá muito fácil, já estamos ganhando de 3-0. Eu faria isso, mas não é todo jogo que eu vou poder fazer isso. Então, é dentro do jogo, dentro de um contexto, dentro do cenário que eu vou entender que cabe e eu vou colocar, né? E a mesma coisa o Abel faz, né? Mas tá muito, né? Tá muito na defensiva, que nem o Luxemburgo, né? Mas calma, né? Foi uma pergunta honesta. Quarta-feira pela Copa Libertadores, ficou a dúvida em relação a dois jogadores que você perdeu hoje por lesão. O Gabriel Menino já sentiu ali no finalzinho do primeiro tempo e depois precisou da substituição no início da segunda etapa. E a dúvida também sobre a situação do Mike, que teve uma lesão, pelo menos algumas dores ali já na reta final da partida. Claro que é muito cedo ainda, mas o que você já pôde conversar com esses dois jogadores, projetando também a partida de quarta-feira pela Libertadores. Obrigado. Sim, quarta-feira não vamos ter o Rio. O menino não sei, teve que ser substituído hoje. Já vos disse, meio campo, temos bons jogadores. Vamos olhar para dentro, porque agora não dá para... Temos que olhar, ver os que temos. Temos o Jailson, temos o Fabinho, né? São jogadores que se não jogar nem o Menino nem o Rios, são uns que temos. E portanto, se não jogar nenhum destes, ou vai jogar o Fabinho ou vai jogar o Jailson, se o Rios e o Menino não puder jogar. O Abel. Perguntado sobre o meio campo, né? É muito objetivo, não tem muito o que falar sobre isso. Boa noite. Aqui a gente discute muito, né, essa questão de contra o Fortaleza podia poupar pelo resultado. Hoje também pega um adversário inferior, vai dar uma descansada porque o ritmo é muito intenso, não vão aguentar, mas você tem mantido o mesmo time. Eu queria entender o trabalho todo feito em relação a isso. Você vem de fora uma outra ideia, a gente aqui está mais acostumado às vezes com preservar, porque o cara tem que descansar. Você tem essa visão realmente e com os resultados que vocês têm de exames, tudo, botar todo mundo sempre em campo assim? Preservar não. Vocês aqui é que ainda podem vir com um jogador, né? E vocês mataram o treinador dessa equipa, né? São decisões. O treinador, quando faz as coisas, só faz com uma intenção. Por isso é que eu continuo a dizer. O treinador é escolhido porque tem uma função muito específica. É o único que sabe o que se passa dentro do campo.
É o único que sabe o que se passa dentro do CT. É o único que vê os jogadores a treinar. Mas vocês é que sabem, quem está fora só tem que fazer uma coisa, é opinar, é falar. Mas quem trabalha com os jogadores somos nós. Ninguém, nem comentador, nem jornalista, tem mais informação que o treinador, certo? E ninguém quer ganhar mais que o treinador e que os seus jogadores. Ninguém. Alguns acham que sim, mas ninguém. Portanto, o treinador é o único que tem a informação toda para dizer vai jogar este, vai poupar aquele, vai jogar o outro. É assim, essa é a função do treinador. E a função do treinador também é estar preparado para ouvir críticas, para ouvir elogios, mas sobretudo preparado para uma coisa, que é aquilo que eu faço. Eu sei de onde venho, sei o que me fez chegar até aqui, portanto o que os outros dizem para mim dá-me absolutamente igual. Dá-me igual. Eu sei aquilo que eu faço, sei aquilo que os meus jogadores fazem, e portanto se tiverem que jogar a mesma equipa, os jogos todos vai jogar a mesma equipa, se tiver que trocar, nós vamos trocar. E se tivermos jogadores do mesmo nível para trocar, nós vamos trocar. Portanto, hoje o que nós fizemos foi olhar para o jogo, tínhamos 3 dias de descanso, 3 dias já vos disse isso a vocês todos mais que uma vez, e para quem organiza esta competição, se quiser condições, tem que dar, se quiser qualidade de jogo, tem que dar condições aos jogadores recuperarem. E umas vezes estão mais frescos, outras vezes não estão frescos. Vivimos de 2 meses com 9 jogos, entramos em 2 meses com 9 jogos, para agora por causa da seleção, e a seguir entra outra vez, 9 jogos outra vez. É assim. Abel, boa noite. Ele volta a questionar o calendário no final, né? Quando se fala de calendário, a gente sempre vai por aquela linha de eu concordo com o Abel em partes, porque os dirigentes, eles aceitam o calendário da forma como é. Então, a imprensa, obviamente, pode fazer a sua cobrança, mas cabe aos dirigentes, né? A Leila, por exemplo, presidente do Palmeiras, ela vem batendo de frente e já até teve, né, debochou um pouco até do Flamengo, do Rodolfo Landim, né? Uma das que estão batendo de frente com o Landim em relação a algumas coisas da Liga, já que ela quer bater de frente com os outros, e eu acho isso bom, ela deveria bater o pé em relação ao calendário também, né? Acho que seria bacana da parte dela, e não só reclamar com a imprensa, que tem que ter essa responsabilidade, até porque tem vários personagens da imprensa que sempre levantam essa bandeira, né? Isso não é exclusividade do Abel, são vários tantos outros, né? E aí foi perguntado em relação a não poupar o elenco, sendo que tinha partidas que podia poupar e tal. Eu falei e vou repetir. Calma, né? O Abel, ele tá muito na defensiva, né? Ele é um cara que é muito na defensiva, muito, muito, muito na defensiva. Até por isso, às vezes, soa muito arrogante, né? Ele sempre vem com esse discurso, sei de onde eu vim, né? Ele fala que vem de uma família muito humilde e tudo mais, só que às vezes ele fica tanto na defensiva que ele soa arrogante. Ele soa muito arrogante, muito prepotente, e isso meio que todo aquele discurso de humildade que ele faz para a pessoa que ouve, isso não vale de nada. Que adianta você vir de um lugar humilde se você é arrogante hoje, né? Então, por isso que eu falo assim, eu não acho que ele é arrogante, eu só acho que ele fica tanto na defensiva que aí meio que para se defender ele, sabe, ele soa arrogante, né? Então não precisa ser tão defensivo, né? Ainda mais com uma vitória como essa, é paz e amor, né? Acho que ele ainda tá um pouco sentido com todas as críticas que foram feitas após ele ter pego, né, o celular ali do jornalista lá da Globo Minas, né? Hoje você não tomou cartão e nem foi expulso, então acho que alguns programas esportivos vão ficar sem pauta, né? Surgiu um assunto muito delicado de um jornalista conceituado que trabalhou na Rede Globo, no Sport TV, que disse que um árbitro FIFA confidenciou a ele... Jornalista conceituado, posso saber quem é o nome dele? André Hernan. Ah, ok, conheço. Que um árbitro FIFA tinha comentado a ele que há uma má vontade da arbitragem com você, com a sua pessoa. Esse vídeo veio à tona, a torcida do Palmeiras não gostou, e eu gostaria de saber se isso chegou até você, se você tem ciência desse vídeo, e o que você pensa sobre isso, sobre esse vídeo e essa fala do jornalista. Ele não divulgou o nome do árbitro, mas ele afirmou que foi falado para ele isso sim. Bem curto. Eu quando ouvi o Barbieri a falar na primeira jornada, preocupou-me. Pensei que era mentira. O que esse jornalista conceituado disse, ele sabe aquilo que disse e é responsável por aquilo que disse. Mas mais do que isso, foi uma grelha que saiu dos árbitros. Dos árbitros. Não falo mais nada. Que me dão amarelo, os árbitros que mais me amarelam. Você hoje viu este árbitro a vir comigo
educadamente, pôr cá, primeira vez, primeiro aviso. Estamos aqui para falar. Não veio com o amarelo na mão. Pronto, só isto. Não tenho mais nada a dizer. Boa noite, Abel. Tudo Aqui é uma pergunta até um tanto quanto polêmica, né? Porque foi perguntar. Primeiro que houve um deboche aí do, do rapaz que perguntou, né? Do jornalista, o repórter que perguntou, falou que o Abel não tomou o cartão, então alguns programas esportivos não vão ter pauta, né? Debochou, né? Cara, eu não gosto muito dessa. Eu sempre falo assim, pô, tem espaço para todo mundo, mas eu não gosto muito pô, você vai lá para fazer agenda positiva, então deixa para TV do clube fazer, sabe? Não precisa. Não precisa, o Abel ele é criticado e às vezes ele é criticado de forma injusta e eu acho que existe uma perseguição de fato da arbitragem e não só da arbitragem como de algumas partes, algumas alas da imprensa. Eles perseguem o Abel. Verdade, assim, eu sinto com alguns jornalistas um- um- uma necessidade de criticar o Abel, né? O Mano Menezes, por exemplo, no jogo contra o Santos, reclamou muito, o Odair Helma reclamou muito, e isso não entra em pauta. Quando é o Abel, assim, as críticas são muito pesadas. Então eu tenho entendimento de que realmente existe uma certa perseguição, e aqui até a gente persegue bastante, né? Mas eu faço a perseguição com o Abel quando ele critica a imprensa e quando ele quer pautar o trabalho da imprensa. Mas eu vou diminuir, né? Como eu falei, eu acho que cada um tem o direito à sua opinião e o Abel tem o direito à opinião dele. Se eu concordo ou não, quando eu não concordar, a gente vai falar, mas enfim, eu concordo com isso. Eu acho que existem alguns personagens da imprensa esportiva que eles perseguem o Abel e a arbitragem eu também acho que persegue o Abel. Que aí, quando se debate em programas esportivos, as pessoas falam assim: ah, por que ele tomou o cartão amarelo? Histórico, né? Pura e simplesmente por histórico. E se trata isso com uma normalidade. Eu não acho isso normal. Eu já falei mais de uma vez aqui. Assim como existe uma perseguição com o Felipe Melo, assim como existe uma perseguição ao Fagner, em alguns momentos ao Gabigol, eu não acho isso normal. Eu acho péssimo a gente relativizar isso e achar isso normal. Porque o árbitro tá lá para ser uma autoridade sem. Como é que é o termo que a gente fala? É um cara que não vai tomar partido, né? Ele não vai tomar partido. Sabe, Libra, a balança? O cara que. A balança da justiça, né? Ele representa a lei, se é que a gente pode dizer assim, dentro de campo. E a lei, ela não pode se condicionar por um histórico ou outro. A lei não pode se condicionar. A justiça, por exemplo, se é réu primário, às vezes o cara não é preso. E se o cara já foi preso, aí você vai para um julgamento, pode pegar uma pena maior ou não, mas a pena ela não é determinada com base no seu histórico, ela é com base no crime que você cometeu, né? Então assim, essa história de é o histórico, isso eu acho muito ruim e relativizar isso eu acho péssimo. Eu acho péssimo, porque a arbitragem tem que ser idônea, ela tem que ser justa, né? Ela tem que ser justa para ambos os lados. Então você vai dar um cartão pro Abel porque ele é muito chato ou porque ele tem histórico, eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Acho isso muito errado. E isso que falaram, como comentou aí, né, o André Hernan, falou que um árbitro FIFA diz que o Abel de fato ele é perseguido. Isso é uma declaração muito importante. Muito importante porque, cara, eu acho que abre portas para pro Abel e pro Palmeiras tomar medidas cabíveis em relação à arbitragem, porque querendo ou não isso prejudica o Palmeiras. O Abel fica tomando cartão, ele é realmente muito reclamão, várias vezes. Eu acho que ele mereceu ser expulso, como eu disse. O Abel, nessa coletiva, inclusive, não sei se a gente vai chegar lá, ele vai relativizar o fato de ter pego o celular, ele vai minimizar, não é relativizar, ele vai minimizar o fato de ter pego o celular de um repórter, ele vai minimizar o fato de ter chutado um microfone, ele pode minimizar, mas é o que eu falei, isso é a visão dele. E se ele tem essa visão, e tantas outras pessoas não têm essa visão, eu acho que aí vai dar humildade de cada um, né? Vai dar humildade de cada um. Eu tenho a minha visão de mundo. Você imagina assim, pô, a minha visão de mundo
é que todas as pessoas deviam vestir branco, camisas brancas, né? Porque, sei lá, o cara é torcedor do Santos, então eu acho que para mim o mundo perfeito é todo mundo vestir camisas e calções brancos, né? E aí 99% da população fala que não, eu acho legal você ter o direito de vestir a cor que você quer. Ou seja, o cara que quer que todo mundo veste branco, ele vai achar que tá certo, aquele é a verdade dele, aquele é o mundo dele. E se ele tiver a humildade, falar, pô, realmente, né, assim, cada um pode escolher a cor que quer vestir, né? Cada um pode escolher a roupa que quer vestir, se quer vestir calça, se quer vestir bermuda, se quer ir de chinelo pro shopping, né? Então, se ele acha que chutar um microfone é algo normal, e tantas outras pessoas, não sei quantas pessoas, mas tantas outras pessoas dizem que não é normal, aí vai dar humildade dele de falar, cara, acho que isso não é normal, né? Acho que isso foi um excesso, acho. Mas aí vai dar humildade dele de ter esse entendimento. A mesma coisa vale para essa questão da arbitragem, sim. Pô, eu sou um cara que eu reclamo muito. E ele fala, pô, eu tô dentro do campo, eu quero ganhar. Isso aqui não é uma igreja. E eu concordo com ele. Mas ele também tem que ter um entendimento. Eu não concordo com o fato da arbitragem o perseguir. Mas eu acho que vai do entendimento dele de que, cara, assim, tudo bem, por mais que eu não esteja chamando e ofendendo ninguém, eu reclamar com a arbitragem toda hora, e uma hora eles vão me dar cartão amarelo. Né? Como acontece não só com ele, mas com os jogadores também. O jogador reclama 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, uma hora o árbitro pede a paciência e dá um cartão por reclamação. Isso faz parte, né? Isso faz parte. Isso está dentro do contexto do futebol. Então, assim, se ele acha isso normal, tantas outras pessoas dizem que isso é um pouco excessivo, então eu acho que cabe a humildade dele, né, de falar, pô, realmente é um pouco de excesso. Acho que os caras me perseguem, acho que os caras prejudicam a minha equipe muitas vezes, não usam o mesmo critério. Ok, mas é o que é. É o futebol, né? Como eu elogio várias vezes o Vojvoda. Ele podia simplesmente ter falado que aquele primeiro pênalti no jogo contra o Palmeiras, ele condicionou totalmente a partida, aquele erro bizarro. O Abel sequer fala desse lance, ele não fala que a arbitragem errou, né? Mas quando interessa, ele fala que a arbitragem foi péssima, que o árbitro é ruim, que o árbitro isso, que o árbitro aquilo. Mas aquele pênalti escandaloso, ele sequer falou alguma coisa sobre isso. E o Vojvoda poderia ter reclamado. E ele falou, não, cara, isso aqui, a gente ficar falando sobre isso, isso é uma hipótese. A gente não pode trabalhar em cima de hipótese. O que aconteceu foi isso e acabou. Eu tenho que trabalhar com aquilo que acontece, com os fatos, né? Então, é o que eu falo, assim, concordo que existe má vontade da arbitragem com o Abel, e eu acho que isso não pode entrar em campo. A arbitragem tem que entrar em campo sobre, pô, o Abel é chato, mas, cara, eu vou fazer um jogo normal. Se ele passar do tom, eu vou dar cartão, né? Se ele passar do tom, eu vou dar cartão. E não tem que entrar, não, se primeira reclamação, eu vou dar cartão, porque quando você entra condicionado é assim. Quando você entra condicionado é assim. Vamos. Primeira reclamação, já vou dar cartão para colocar ele no lugar dele, né? Tem muitos caras que eu acho que pensam assim, tá? Tem muitos caras, assim, sincero, honestamente. Tem muitos caras com jogador, com treinador, cara, primeira reclamação, já vou dar um cartão amarelo para colocar o cara no lugar dele. Isso eu acho que não é legal. Na verdade, eu acho que isso é muito errado, né? Acho isso muito errado porque, como eu falei, a arbitragem representa um juiz dentro de campo. Ele tem que ser idôneo, ele tem que ser imparcial. Essa é a palavra que eu queria achar. Ele tem que ser imparcial, não importa o histórico do cara. O julgamento tem que ser igual para ambas as partes, né? Então, é um ponto muito sério que falou o André Hernan, e de fato, isso só vem a confirmar aquilo que muita gente acha, né? E eu acho que isso é um ponto importante falar sobre isso, porque o Palmeiras e o Abel podem tomar as medidas cabíveis de cobrar a CBF. Agora, sim, óbvio que para muita gente, se o Palmeiras cobrar isso de forma mais contundente, vai falar assim, tá querendo tendenciar a arbitragem, e aí vão falar que o Palmeiras está sendo favorecido por causa disso. Não, assim, é só cobrar uma arbitragem imparcial, né? E com critérios semelhantes nas partidas. Enfim, vamos só para mais uma, a gente finaliza o podcast, a gente já passou de 1 hora, né?
Bom, Pedro Cunha da Avável Brasil. O Palmeiras é o segundo time que mais entrou em campo do Brasil nessa temporada do futebol brasileiro, com 33 jogos. E nesse mês de maio enfrentou uma grande maratona. Foram 6 jogos fora de casa, viagens desgastantes e 2 viagens para fora do país. Outras viagens muito longas, como agora a para Fortaleza. Como essas frequentes viagens desgastantes, você já falou muito do calendário, mas como essas frequentes viagens podem afetar o Palmeiras em busca dos seus objetivos da temporada? Não sei como é que pode afetar, vamos, como te disse, vamos a cada jogo fazer a nossa reflexão do desgaste físico que os jogadores tiveram, sentir cada jogador, falar com os jogadores, perceber a sua linguagem corporal, porque às vezes diz ao jogador, então, estás fresco? Ele, estou, não é? Porque eles querem jogar todas, senti-los e depois fazer o que sempre fazemos. Temos jogadores que uns têm descansado por amarelos, outros por lesão, outros eu vou gerindo com substituições, é isso que nós temos feito. Essa é a minha função. Se houve coisa que o Brasil me ensinou, o futebol brasileiro me ensinou, foi eu, sem os jogadores saberem jogar mais do que uma partida ao mesmo tempo, tendo em conta aquilo que são os planos de jogo, do resultado dentro do próprio jogo e depois poder gerir as substituições, que tens 5 substituições o podes fazer. É isso que nós temos feito com muita responsabilidade e procurando sempre em cada jogo entrar sempre com a máxima força. Mas agora nota-se, por exemplo, quando tu tens tanto volume de jogo, como foi este jogo de hoje, chegas tantas vezes à área do adversário e depois naquele último segundo que é preciso estar clarividente, aí nota-se às vezes o cansaço do jogador. Não é porque eu sei que os meus jogadores se esforçam muito, deitam tudo cá para fora aquilo que têm, naquilo que são as suas capacidades físicas, mas eu não falo só da parte física, falo também da parte mental. Os jogos consecutivos, já vos disse no último jogo, volto-vos a dizer, é desgastante para os jogadores, parte mental, é desgastante para o treinador e é desgastante para os árbitros seguramente. Boa noite, Abel. Matheus. Que a gente não chegou no ponto que eu queria chegar, né? Que ele começa a falar as coisas, mas assim, vou finalizar o podcast por hoje. E como eu falei, cara, ele fica muito na defensiva, né? Mas eu acho que o Abel, ele já, como eu falei, por um certo momento, eu acho que ele meio que tentou, né, se explicar, se justificar de algumas coisas que ele fala, algumas atitudes dele. Só que agora ele chegou num ponto de que, cara, é assim que eu sou, eu não vou mudar e vai ser eu contra tudo e contra todos, né? Eu acho que o Abel, ele muitas vezes ele se vê nessa situação. É todos contra mim. Mas na verdade não é. Né? Na verdade não é. Tem muita gente que gosta dele, tem muitos jornalistas que gostam dele. Às vezes ele usa palavras que eu não concordo. Eu gosto muito do Abel. Elogio. Eu gosto muito de ver o Palmeiras jogando, e o Palmeiras joga assim graças a ele. Ele minimiza o papel dele. Fala, sou só o treinador, eu escolho os caras, quem jogam são eles, mas tudo aquilo lá são jogadores que assimilaram as ideias dele. Então eu gosto muito dele. Agora sim, ele é muito defensivo, né? E eu acho que ele abraçou isso já. Né? Ele abraçou isso. E a partir do momento que você abraça uma coisa que a galera não concorde, ou que a galera ache polêmica, você vai se tornando um cara, um personagem, né? Se a gente pode dizer assim, você vai se tornando um personagem de fato. E eu acho que o Abel hoje ele vem se consolidando cada vez mais como um personagem mesmo. Ele já é um treinador popstar, ele é um mega ídolo pro torcedor palmeirense, e ele vem se tornando um cara que tem esse discurso, tem essa pegada, sou assim mesmo, né? E eu acho legal. Não estou dizendo que quem é mais comedido não tem personalidade. Todos têm a sua personalidade. Mas se tem um cara que é assim, às vezes gera uma polêmica ou outra e é legal. Como eu disse, é legal do cara ir lá, pô, sou assim mesmo, né? Então, falando que, por exemplo, o Dorival Júnior, o Voivoda não tem personalidade. Eles têm muita personalidade. E são personalidades que eu, por exemplo, eu acho mais legal de ouvir e de acompanhar. Isso é minha opinião, mas tem muita gente que gosta mais do Renato Gaúcho, por exemplo. O que eu gosto também, que eu acho que é legal, uma vez ou outra, né? Você tem um cara que vai soltar um jargão, uma frase de efeito, eu acho que faz parte do esporte. Isso remete muito ao lado romântico do esporte, né? Do passado, eu que vi futebol dos anos 90, isso me remete muito àqueles tempos, né, românticos do futebol, não que hoje deixou de ser, hoje continua sendo. E a presença de personagens como esses, como Abel, como Renato Gaúcho, como Gabigol, como Felipe Melo, Andrei Sanches, eu acho que, cara, tem espaço para todo mundo e é muito legal, cara. Acho isso legal. Eu trouxe isso aqui porque, como eu disse, eu acho que ele abraçou isso e você gostando ou não, aqui para frente vai ser assim, cara.
Vai ser assim, vou chutar o microfone mesmo, para mim normal, vou criticar a arbitragem e para mim normal, vou criticar a imprensa e para mim normal, né? Esse eu acho que ele assumiu esse papel de, cara, é todo mundo contra mim mesmo, então, com todo o perdão da palavra, então que se lasque, que tudo se exploda e eu vou continuar desse jeito, vou falar o que eu quero e é assim que eu vou seguir, né? E é assim que eu vou seguir. O importante, como ele disse mais de uma vez, é que os jogadores e o torcedor palmeirense continuam idolatrando, então acho que isso, não idolatrando, mas gostando muito dele, né? E eu acho que é isso que importa para ele de fato, tá? Gente, é isso. Palmeiras que chega a vice-liderança, vamos rapidamente aqui. A gente tem um jogo importante, um clássico de uma grande rivalidade, de duas grandes camisas, Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, gente, caraca. Vasco e Flamengo, gente, perdão, torcedor. Caramba. Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, meu Deus do céu, cara. Olha só gafe aqui. De gafes a gente vive. A gente vai acompanhar esse jogo e amanhã a gente está de volta, né? Tá de volta para falar um pouquinho mais do que aconteceu, do momento das duas equipes, situação de tabela, pode ser importante, muito importante para o Vasco da Gama que não vive os seus melhores dias e o Flamengo, né? Para consolidar aí, né? Depois de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, consolidar de vez aí o bom momento, né? A boa fase, para ver se aquele discurso do Gabigol vai valer agora, vai valer, né? Tamo fechado, tamo junto. Não que se perder, de repente, deixe de estar fechado, deixe de estar unido, tá? Não quis dizer isso. Gente, finalizo por hoje. Valeu demais, peço desculpas aí pelo longo podcast. Desejar para todo mundo uma ótima semana. Um forte abraço e amanhã nós estamos aí. Tchau.